Será que ao interpretar a palavra de Deus, eu posso tirar as minhas próprias conclusões? Será que interpretar a Bíblia cabe eu dizer aquilo que eu acho ou aquilo que eu entendo? Vamos conversar sobre isso? Olá, eu sou Marcos Honório Júnior e uma das coisas que eu mais amo na minha vida é interpretar ou estudar a palavra de Deus. Mas eu tenho descoberto e visto que isso não é um trabalho que eu posso fazer de forma descompromissada ou de qualquer jeito. Existem alguns parâmetros para se interpretar a palavra de Deus e devem ser respeitados. Um erro muito comum que muitas pessoas cometem é achar que eu posso interpretar a palavra de Deus baseado na lógica. Essa palavra lógica ela traz consigo muitos significados. Mas quando eu falo sobre interpretar logicamente, eu estou falando do exercício de se isso é assim, então isso é assim. De criar silogismos com 2 ou 3 premissas e uma conclusão. Por que isso é perigoso? Às vezes as pessoas, por exemplo, vão estudar a palavra de Deus e elas pegam, por exemplo, uma tipologia. Elas vão dizer que José era um tipo de Jesus Cristo. Porque existem elementos na vida de José que evidentemente apontam para Jesus. E aí o que eles tentam fazer? Eles tentam fazer Jesus ter uma vida exatamente igual a de José. Quando a Bíblia não entra nisso, apenas alguns elementos da vida de José apontam para Jesus. Jesus não tem que ser exatamente igual José foi, porque José é tipo de Jesus Cristo. Outro tipo de coisa que muita gente faz, e é um perigo muito grande, é pegar uma afirmação bíblica e dizer, se a Bíblia diz assim, então o contrário é obrigatoriamente verdade também. E isso é um erro tremendo. O texto não diz o que eu acho ou o que é lógico para a minha lógica ocidental do século XXI. Eu tenho que me lembrar que a Bíblia não foi escrita nos dias de hoje. A Bíblia não foi escrita na cultura de hoje. Às vezes, por exemplo, alguém pode dizer, Deus é bom, então se Ele é bom, Ele não faz isso. Não, Deus só não faz o que a Bíblia diz que Ele não faz. O problema da lógica, ou da conclusão lógica, é que ela coloca a autoridade da interpretação no intérprete e não no texto. E esse é o maior erro que se pode cometer. Quem tem autoridade da interpretação do texto é o autor, é o contexto, é o próprio texto da Bíblia. Um dos fundamentos da reforma protestante é a chamada sola escritura. O que quer dizer isso? Somente a escritura. Dentro do princípio da sola escritura, surgiu a frase que é a escritura interpreta a escritura. Eu não posso colocar o que eu acho, eu não posso colocar o que eu penso, eu não posso colocar o que faz sentido para mim. Eu tenho que aprender a aceitar o que a Bíblia diz e a entender todo o contexto da Escritura e o que outros autores falaram sobre aquele assunto. Eu não posso isolar textos e estabelecer verdades concretas porque faz sentido. O sentido é aquele que a palavra de Deus dá. A lógica é a lógica da Bíblia, é a lógica do autor inspirado. Quem tem autoridade sobre o texto é Paulo, Pedro, o Espírito Santo, não nós. O nosso trabalho é apenas ir para o texto e aceitar o que está escrito. Muitas vezes a lógica ela é inspirada pelo que se chama de cosmovisão. O que é cosmovisão? É o seu sistema de crenças. Talvez você seja um calvinista, você tenha a cosmovisão calvinista. Talvez você seja um assembleano ou pentecostal, então você tenha a cosmovisão pentecostal. Talvez você seja da palavra da fé, um graduado do Rema, como eu. Então eu tenho a cosmovisão da palavra da fé. Mas eu preciso aprender ao ler a Bíblia, não colocar a minha cosmovisão no texto, mas deixar que o texto inspire a minha visão. Não tentar matar a charada, deixar que os textos da palavra de Deus, a variedade de textos, os muitos autores tragam a conclusão e talvez julgar se a minha cosmovisão faz sentido ou se eu não estou interpretando a Bíblia à luz dos meus mestres. A palavra de Deus diz que nós devemos respeitar os nossos mestres, mas é preciso ter cuidado, porque
A palavra de Deus é a autoridade. Então cuidado quando você fala, eu acho que é assim porque é assim, ou para mim isso significa isso. Realmente isso é muito perigoso. Aceite a palavra como está escrito e você vai chegar a conclusões muito mais bíblicas e vai conhecer muito melhor a vontade de Deus. Seja abençoado, querido.